Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o assunto é música, mas de uma maneira diferente, não é isso? Hoje o assunto é pensamento criativo e a música vai ser um jeito da gente falar desse pensamento criativo, né? Há um tempinho atrás a gente fez um vídeo, né, Felipe, falando daquelas competências que as 1.000 empresas aí ligadas ao Fórum Econômico Mundial acham que são importantes, né, até 2030, e uma delas é o pensamento criativo. 57% das empresas entendem que pensamento criativo é algo imprescindível, né, para quem trabalha. E eu acho que é até pouco, né, 57%, porque sem criatividade acho que a humanidade nem teria chegado aqui e nem vai chegar aonde ela precisa chegar com as besteiras que a gente faz, né? Então é preciso muita criatividade. Mas a questão da música é porque um dos elementos, né, que pode ajudar a gente a ser mais criativo é a música. A música de concerto é uma música que ajuda, né, segundo os neurocientistas, a gente a ter esse pensamento mais criativo, né? Por que, Felipe, que as pessoas costumam usar o termo música clássica, né, para a música de concerto? Por que você acha que não é o melhor termo? Porque o classicismo é uma época, né, que abrange um certo período das artes em geral. E no caso da música clássica, podemos dizer, ela abrange o período entre os anos 1750 e 1820. Então é a época que tem muitos compositores extremamente conhecidos, como Mozart, Beethoven, e aí ficou uma pecha de música clássica. Não é errado falar, mas eu acho mais adequado chamar de música de concerto, música sinfônica, mas aí também tem várias discussões, né? Ah, não é música sinfônica porque é uma música de câmara. Ah, não é música de concerto porque é uma sinfonia. Pessoal, chamem do que vocês quiserem, cada um tem a sua nomenclatura, mas dentro, né, desse estilo musical, né, com as orquestras e tal, a gente pode traçar um período que vem desde o período barroco, depois vem o período clássico, o período romântico e o período contemporâneo, que já começa dos 1900 para frente. É errado chamar, por exemplo, uma peça de Stravinsky de música clássica, porque o Stravinsky já vem aí para os 1900. Então, como é errado chamar uma peça de Mozart de música contemporânea? Então, eu acho que essa divisão é importante para entender até o que o ouvinte vai escutar. Por exemplo, uma música de Bach é a música barroca em sua essência. Então, quando você escuta ali esse tipo de composição, se sabe que a orquestração é diferente, o número de componentes da orquestra é totalmente diferente, né? Um número reduzido. Inclusive, você se lembra que nós visitamos Leipzig e Exato. vimos, inclusive, a igreja onde o Bach era o capelão, porque se fazia música naquela época de Bach única e exclusivamente para reverenciar a Deus. Essa era a síntese musical na época. Então, depois tem os outros desdobramentos que passa aí pelo classicismo, as orquestras vão aumentando. Podemos destacar Tchaikovsky, Brahms e tantos outros compositores. E depois, como eu disse, passa por o período contemporâneo, que é o período que, curiosamente, muitas vezes nas salas de concertos, as pessoas ficam muito incomodadas nas peças contemporâneas, que seria até, né, as peças mais próximas do nosso tempo. Mas aí talvez os ruídos do nosso tempo não são exatamente um afago para todos os ouvidos, né? Então as pessoas acabam se recordando assim mentalmente das sinfonias, das composições de Mozart. A gente fala, é aquela coisa mais clássica. Então ficou aí a música clássica. Mas aí tem as tradições de câmara, coral, óperas e por aí vai, pessoal. Mas o que importa é que é um tipo de música, né, muito sofisticada. Então, assim, essa sofisticação se dá pelo número de notas, né, os arranjos intrincadíssimos, o número de componentes que estão tocando, não a música de forma uníssona, né, mas assim, são contrapontos, traz uma complexidade muito grande, né, porque
o cérebro vai tentando ali compreender o que está se passando, qual é a história que a coisa vai levando. Até muita gente fica com sono quando escuta esse tipo de música e fala que é chato. Por quê? Porque a música do nosso tempo, a mais mediatizada, né? Se falava música de rádio, essa música mais pop, ela tá sempre martelando alguma coisa, né? Então, assim, o cérebro não precisa de muita coisa para entender o que está rolando. Às vezes a gente até sabe qual é a virada da música ali, já pela batida. Enfim, mesmo que você não seja um músico. Então, esse tipo de música requer um pouco mais de atenção. Até uma das nomenclaturas que era utilizada, né, era a questão da música erudita, que ainda muita gente fala, porque era uma música que as pessoas, para acompanhar, elas tinham que ler a partitura ali para entender o que estava rolando. Lógico que hoje em dia isso não tem o menor sentido, mas é uma música complexa. E aí eu acho que tem também os seus benefícios, penso eu. Ah, com certeza. E a neurociência tem estudado isso, né? Muito fortemente, o quanto que a música erudita pode ser um estímulo, assim, justamente por essa complexidade que você falou, para todo o cérebro, né? É algo que nos faz mexer e criar novas sinapses, né? E você criando novas sinapses, você cria novas possibilidades. Mas voltando ainda um pouquinho, né, para a música, né? Para você, assim, né, que tanto ouve, né, música e tanto ouviu em salas de concerto, tem alguma que você acha que foi uma experiência mais emocionante, assim, para você? Porque são muitos períodos, né? Eu gosto muito do período romântico, porque se a gente observa aquelas pinturas também desse período, elas têm uma carga dramática, assim, muito intensa, né? Parece que a música atingiu seu ápice de beleza ali, inclusive muitos movimentos artísticos, né? Se a gente fala da beleza, beleza. Isso, tô falando de música, tô citando pintura, inclui-se a literatura também. Todo esse período, né? É um período muito bonito nas artes. Eu acho legal também tentar, né, se assim vocês puderem, pegar uma sequência ali de um determinado compositor. Então, se você pega aí o Beethoven, né, período clássico, tenta seguir ali, né, desde a sua primeira sinfonia até a nona. Tenta ver quais foram as mudanças, né, de pensamento, né, na linha ali musical, porque muita gente também fica, né, até isso, né? O Beethoven tem sempre a coisa da quinta sinfonia, só que isso tem um mundo ali de desenvolvimento, a sinfonia, e aí outras conversas vão seguindo, né? Se você escuta essa sinfonia ou tantas outras aí, inevitavelmente as coisas retornam lá no começo, né? Lá no Bach, quando ele desenvolve algumas técnicas que todos os compositores utilizam até os dias de hoje em qualquer tipo de música, que é, por exemplo, o contraponto musical. Bom, eu gosto muito de Brahms, né, compositor alemão. Eu acho assim uma finesse, assim, são composições belíssimas. Eu acho que vale a pena escutar tanto as sinfonias como as obras de concerto, que não são a mesma coisa, né? Quando a gente fala sinfonia, o compositor pensou na orquestra toda ali para desenvolver uma temática. Sempre que se fala em concerto, nós temos que destacar um instrumento que é o solista e a orquestra assim o acompanha. Então, concerto para piano número 1, 2, 3, concerto para violino, concerto. Então, isso vale destacar. E o Brahms eu destaco tudo que ele fez. Como a gente pode destacar Gustav Mahler, nessa virada do romantismo para o contemporâneo, um compositor finlandês sensacional, Jean Sibelius. Lógico, são muitas injustiças e os brasileiros, lógico, né? É essencial escutar Heitor Villa-Lobos. Sempre me emociona muito a música dele, eu acho. Mas eu acho uma música muito difícil, né? Tem as músicas aí, o Trenzinho do Caipira, essas coisas que são bem palatáveis, mas a música do Villa-Lobos, se você escutar as propostas dele, eu considero bem difícil, assim. Não é uma música que você coloca na sala e vai fazer outras coisas, assim. Como a maioria dessas músicas, né? Você tem que se dedicar um tempo. Mas para falar um pouquinho de uma mulher, né, aqui no Brasil, a Chiquinha Gonzaga, por exemplo, né?
ela foi uma revolucionária, né? Porque ela nasceu filha de um pai militar e de uma mãe negra que tinha conseguido alforria, nem tinha ainda a liberdade dos escravos. E ela conseguiu fazer uma diferença que até hoje faz diferença, né? Imagina que ela casou com 16 anos de idade. E quando ela casou, logo depois o marido falou para ela, ou sou eu ou é a música. E ela mandou ele passear. Né? E isso, sabe, nos anos aí 1800, né? Não é uma coisa simples, não. Não, é que vale destacar que até os 1900, né, a gente quase não cita musicistas, compositoras mulheres, porque realmente tinha um preconceito muito grande. Mas se sabia que muitas mulheres trabalhavam nos bastidores, né? Um exemplo é a Clara Schumann, que dizem que participou de muitas composições do Schumann. A mulher, infelizmente, tinha um papel reduzido, mas havia muitas musicistas. Era até uma coisa da nobreza, né, da mulher, isso da música, principalmente o piano. Mas as composições, elas são resgatadas, né, ao longo do tempo e talvez muitas coisas acabem surgindo também. Bom, mas só fechando da Chiquinha Gonzaga, né, ela foi no Brasil, assim, que era um país mais atrasado em relação a todo o circuito cultural. Ela foi a primeira mulher a reger uma orquestra, não é? E ela foi, assim, teve uma criação enorme, né? Ela fez mais de 2.000 músicas, desafiou padrões e abriu portas mesmo para outras mulheres aí que se enveredaram também para esse ramo da música, né? Mas voltando aqui, né, ao nosso tema, que é a questão do pensamento criativo. Como é que ela faz ativar o cérebro, né? Você pode ler, por favor? A música ativa o sistema límbico, o centro das emoções e da memória. É por isso que certas músicas nos fazem chorar ou lembrar de momentos marcantes. Ao ouvir uma sinfonia, por exemplo, os sons complexos fazem diferentes áreas do cérebro trabalhar em equipe, criando novas sinapses, tornando o cérebro com maior possibilidade de dar novas respostas. Estudos mostram que a música clássica pode sincronizar os neurônios com o ritmo. Isso regula os sistemas de excitação e calma, melhorando o foco e reduzindo a ansiedade. Isso, segundo o neurocientista Daniel Levitin, essa sincronização pode melhorar o desempenho cognitivo. Então, isso que você leu é interessante, né? Porque às vezes a gente pensa em música, pensa que só tem a ver com os ouvidos, né? Mas essa jornada musical, principalmente com essa complexidade, ela interfere em todo o campo cerebral, né? E acho que o mais interessante é isso, que ela realmente cria novas sinapses, né? As sinapses são as conversas entre os neurônios. E o que elas fazem? Elas fazem aumentar a nossa possibilidade, a nossa massa encefálica, na verdade, e a nossa possibilidade de respostas. Respostas que podem, então, ser mais criativas. Por quê? Porque no momento que eu preciso tomar uma decisão nova, eu tenho ali novos caminhos esperando por essa novidade. É alguém que não tem o costume, né, de ouvir música. Como você falou, pode até dar sono, porque pode realmente ser cansativo para o cérebro. Mas é o cérebro trabalhando para, no momento que, além de você ter esse prazer, né, de ouvir a música, em outro momento que você nem está ouvindo a música, sobraram caminhos incríveis no cérebro que podem ser usados para um pensamento mais criativo, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal. Mas no trabalho isso é muito importante, porque você vai ser um profissional sempre mais bem visto, né, quando você tem novas possibilidades, quando outros não têm, né? Tem um artigo aqui que saiu no site do Dr. José Nasser. Então esse médico, ele disse assim, que eles estão vendo aí, os cientistas, que a massa cinzenta, né, tem um aumento de volumes após atividades musicais. E aí uma outra doutora em neurociência, a Clara James, ela é professora de Ciências Aplicadas e Artes de Genebra, na Suíça, explicou que esse aumento não se deve a um aumento de neurônios, mas sim porque as conexões entre os neurônios ficam mais fortes. O que você acha disso aí? Que legal, é exatamente o que eu falei, né, que as sinapses é que provocam esse aumento, né? Que é essas conexões entre os neurônios. Não é legal a música provocar isso, né? E ele fala mais alguma coisa interessante, Fê?
Fala que essa substância branca refere-se a axônios curtos ou longos de neurônios, que atuam junto com a rede de comunicação do cérebro, semelhante como estradas e rodovias locais que conectam diferentes cidades. Ao ouvir música, a rede fica mais bem construída e orientada. Que legal, né? Quer dizer, você favorece com que a sua rede de pensamentos, né, a possibilidade de você pensar diferente fique mais limpa e mais complexa, né, como se fossem mais estradas, né? E isso é estudo feito pela neurociência desde os anos 2000, né? Eles vêm estudando cada vez mais, né, o impacto que a música de concerto causa no cérebro, né? O que mais? Além disso, o hipocampo, uma estrutura cerebral profunda, ela se ilumina quando as pessoas ouvem música atentamente. O hipocampo desempenha um papel crítico na cognição, memória e emoção. Se o hipocampo está mais estimulado, você vai ser mais capaz de ser uma pessoa mais sensível e também mais criativa, o que é muito relevante aqui na nossa conversa, né? Que legal isso. E eles medem isso fazendo ao mesmo tempo, né, que a pessoa ouve música, eles estão mapeando o cérebro dela e percebendo essas alterações simultâneas ali, né? E aí se segue que as pesquisas internacionais descobriram que mais de 80% de nós choramos ao ouvir música, mas somente 18 a 25% choram ao ver esculturas e pinturas, respectivamente. A música nos move, disse um dos pesquisadores. E aí diz assim, que a música de concerto, música clássica, está intimamente ligada à emoção. Eles acreditam que a resposta real que temos à música é quase transcendental. A música clássica pode ser mais eficaz do que outras músicas para reduzir o estresse e a ansiedade, pois normalmente inclui momentos de relaxamento e calma. Cada peça contém sessões lentas que ajudam a relaxar. A música é muito incrível, né? Porque antes do homem falar já veio a música, né? Ele já fazia canções antes mesmo de falar. Então a música está dentro de nós de uma forma incrível, mesmo que a gente não saiba. Então experimentar essas sensações, essa emoção que a música provoca, né? Que a arte provoca, mas a música provoca mais do que todas as artes, é muito importante para que a gente possa se desenvolver, possa ser um ser humano melhor, né? Mais criativo e melhor. Tem um detalhe que ele coloca, né? Cada peça contém sessões lentas que ajudam a relaxar. Vale a pena dizer que uma estrutura clássica, podemos dizer, da música de concerto, música clássica, é a estrutura em 4 movimentos. Allegro, um movimento, um moderato, um adágio e um outro movimento final, que é um mix de tudo isso. Pode ser um outro allegro, pode ser um andante, enfim. Mas o que importa é que a música tem várias sessões, e aí, dentro desses movimentos também, tem muitas variações. É como se você subisse, descesse, relaxasse, de repente acordasse. Então ela não fica sempre naquela mesma toada, naquele mesmo ritmo, naquela mesma sequência que, como eu disse lá atrás, o cérebro já sabe ali, mesmo que você nunca tenha escutado, onde que essa música vai parar. Isso é feito propositalmente para que as pessoas fiquem escutando, e na próxima música elas se sintam de alguma forma mais inteligentes, porque elas conseguem acompanhar bem. E aí isso se segue, né, para a televisão, isso já há muitas décadas, né? É muito difícil que um programa popular traga uma orquestra e fique lá tocando 50 minutos uma sinfonia, mas nem mesmo 5 minutos, porque é algo extremamente diferente. Para eles conseguirem desenvolver todas as temáticas, um programa de auditório, por exemplo, segue. É muito mais fácil você colocar uma coisa simples, mas sem meias palavras. Todo esse processo ele também é bastante emburrecedor, né? Porque as pessoas acabam não desenvolvendo todas essas sinapses que nós estamos colocando para vocês. Isso para não falar minimamente, né, do nível musical que as pessoas procuram, mas isso desde sempre. O retorno que ela traz é algo quase gratuito, né? Então, assim, é o jeito mais fácil para você ativar tudo que tem aí na cabeça, é escutando uma boa música. É o jeito mais rápido, às vezes até o mais agradável. Mas isso também tem um papel muito importante, né, na educação, lá atrás, né?
Sem dúvida, acho que sensibilizar desde criança, né, as pessoas a ouvirem música faz uma diferença enorme, né? E também acho que isso que você falou é muito legal, né? Depende só de você, é praticamente gratuito hoje em dia, se você quiser ouvir essa sequência, como o Felipe falou, né, de escolher um compositor e fazer esse trajeto, né, de como ele foi mudando ao longo dos anos, como a composição dele foi sendo diferente, né? E foi trazendo para você novos sentimentos, novas possibilidades. Então, só depende de você, se quiser ter esse pensamento mais criativo a partir dessa experiência musical. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Escrevam aí nos comentários se vocês têm algum compositor preferido, se vocês têm o hábito de escutar uma orquestra, inclusive ao vivo, né? Você vê tudo isso funcionando, que é completamente diferente de se escutar em casa ou no fone de ouvido, porque tem também a parte da engenharia, da acústica, né? Da experiência de você assistir tudo isso em uma sala de concertos. Então, É outra coisa, né? Uma sala de concerto, como nós já fomos juntos algumas vezes, foi um prazer imenso, né? E você ouvir tudo isso, mas também ver tudo aquilo, né? As várias artes que tem ali, né? Desde a arte da própria arquitetura da sala, até a arte da composição de cada instrumento e a arte dos músicos fazendo a sua arte. É uma experiência maravilhosa, né? Então, convido a todos de fazerem uso disso, né? Façam uso da música, experimentem, sejam mais criativos. Tchau, pessoal, até a próxima.